Irmão Tiago, nessa noite, o que é que ele entende por sofrimento dentro do contexto da palavra do Senhor? Bem, é uma pergunta bem interessante, né, Lucas? Isso aí, eu acho que muitas pessoas assim, falam muito hoje em dia sobre a questão de sofrimento. Na verdade é que ninguém quer sofrer, né? Verdade. Quem é que gosta de sofrer? É uma pergunta ateia, né? Poxa, se Deus existe, por que existe sofrimento? Mas será se realmente Deus é o causador do sofrimento? E se ele não existisse, a gente sofresse? E Então, né? aí, né? Porque, como propriamente falado, é uma pergunta ateia, ela deriva de povos ateus. Então, geralmente eles não acreditam que Deus existe. Mas mesmo não acreditando que Deus existe, o sofrimento continua existindo. São seres humanos, passam por sofrimentos também. Aí eu faria essa pergunta, sabe, em contrapartida? E aí, se Deus não existe, por que existe sofrimento? Não é de se pensar? É de se pensar. De se pensar. Cara, é muito interessante esse tema. Muito, muito mesmo. Então, né? Sofrimento, só pegando aqui as palavras do irmão Tiago, a palavra sofrimento as pessoas aderem muito, sofrer levam muito por sentido de situações que as pessoas vivem, de eu estou sofrendo muito na minha vida, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo na minha vida, eu estou sofrendo demais, eu estou sendo uma pessoa muito perseguida, eu estou sofrendo e tudo. Mas só que quando nós falamos sobre sofrimento, e dentro desse contexto que até o nosso irmão Tiago ele relatou aqui nesse momento, o sofrimento, quando nós falamos de sofrimento, não é por problemas que nós passamos na nossa vida, né? O problema, situações que nós passamos na nossa vida também faz parte da consequência do pecado, né? A consequência daquilo que um dia foi transmitido para nós, até mesmo sem nós querermos, né? Mas o sofrimento que está sendo falado aqui é o sofrimento do pecado, a consequência do pecado originado, que foi lá no Jardim do Éden que se começou tudo isso, né? Então, dentro desse assunto, fica uma pergunta. Se nós sendo quem nós somos, né, os filhos de Deus, ou se não fosse Deus, o porquê é que o ser humano ele sofre tanto? Cara, eu acho muito interessante. O que acontece? O problema do ser humano, isso é um fato. Você vai concordar comigo, é que a gente tem a mania de terceirizar tudo. Eu não colocaria tanta culpa no sofrimento e questão do pecado, nem outra coisa não, a não ser a questão da liberdade. Nós escolhemos ser livre. Uhum. Até então a gente conhecia Deus e a sua matéria única, que era o bem. Aí quando a gente ficou curioso a conhecer o demais lado da moeda, então a gente trouxe para nós a liberdade. Só que junto da liberdade existe uma coisa chamada responsabilidade. Um filho que deixa de morar na sua casa quando tem os seus 18 anos e passa a morar sozinho, se ele vem a sentir fome, se ele vem a passar por alguma dificuldade, o causador daquilo não é os seus pais, não é quem os criou, mas justamente ele que escolheu ser o quê? Ser livre, ter liberdade, fazer suas escolhas. Então, a gente como ser humano, eu acho bem interessante, Lucas, eu não sei se tu vai pensar na mesma linha que eu, mas o ser humano, ele tem que entender que junto à liberdade existe a responsabilidade, ou seja, junto a tudo aquilo que eu sou livre para escolher, eu também sou livre para ter a responsabilidade daquilo. Então, tudo que acontecer passa a ser responsabilidade minha. Se torna o quê? Se torna algo meu, algo que, poxa, eu sou livre para fazer isso, então eu sou livre também para colher a consequência. Eu poderia citar inúmeros exemplos. Por exemplo, tem muita gente que coloca a culpa em Deus em questões de doença. Não sei se você já teve como é que eu posso dizer? Essa dádiva de colocar alguém que Deus é como se fosse como se ele fosse uma marionete na mão de Deus. Tudo que acontece ou deixa de acontecer de bom ou de ruim, o culpado é Deus. Se a vida dele tá dando bem é porque é Deus. Se a vida dele tá dando mal é porque é Deus. Como explicar isso de maneira simplificada, para não parecer que eu também estou dizendo que Deus não tem nada a ver com nada, né? Porque geralmente o pessoal quando é 8 é 80. O que acontece? De fato, Deus contribui.
na nossa vida. Deus dá livramento. Só que o que acontece? A gente tem que entender que nós não somos uma marionete na mão de Deus. Aquele bonequinho que a pessoa controla e o boneco faz e anda para onde a pessoa que está controlando faz. Que nós somos seres humanos, a qual o próprio Deus nos deu a liberdade de se movimentar. Então nem sempre é Deus que minha vida está dando bem, nem sempre é Deus que minha vida está dando mal. Eu vou ler aqui um texto da palavra, que diz assim, a palavra do Senhor, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. O que esse texto aqui nos traz? A lei da semeadura. Não adianta eu plantar uma bananeira e esperar que ela dê uma maçã. Foge da lógica. Então, antes de eu terceirizar a culpa, se minha vida financeira tá dando errado, antes de eu colocar a culpa em Deus, eu sou um cara que me dedico pro meu lado financeiro. Tá entendendo? Eu sou um cara que procuro melhorar minha vida financeira, procuro trabalhar, procuro ter ali uma finança boa. Antes de eu colocar Deus, por que eu tô doente, por que eu tô isso, por que eu tô com aquilo. Antes disso, eu vou constantemente ao hospital, pelo menos a cada 6 meses, como o Ministério da Saúde recomenda que cada ser humano vá fazer uma bateria de exames para saber como é que tá, o estado de saúde e tudo mais. A gente não vai. A gente não tá nem aí, o brasileiro em si, eu posso falar isso, porque eu já vi outras pessoas falando muito isso, pessoas que têm contato com diversas pessoas do Brasil. O brasileiro, ele tem uma mania de trabalhar com reação e não prevenção. A gente nunca trabalha com reação, tipo, não, eu vou prever isso aqui de acontecer. A gente trabalha com reação, aconteceu e agora, o que eu faço? Então, quando a gente não se cuida financeiramente, a gente não se cuida na nossa saúde, quando as coisas acontecem, o culpado é Deus. Eu tô sofrendo porque Deus fez eu sofrer. Tá entendendo? Uhum. Você entrou num assunto que eu realmente queria que você entrasse. Tu acha que realmente nós somos livres? Acho sim. Porque assim, Lucas, o que significa liberdade? Liberdade não é o direito de viver sem consequência. Isso daí não existe. Isso aí é uma autoridade divina. É eu fazer o que eu quero sem consequência nenhuma. É como um cara que criou um jogo. Ele é o dono do jogo. Então ele faz, manda e desfaz o que ele quiser no jogo. E não tem consequência nenhuma. Já ser livre é ser liberto. Se eu pegar um pássaro de uma gaiola, por exemplo, e soltar ele tá livre? Tá. Mas ele tem que ter noção de que ele tá refém da natureza. E qual é a natureza? Ele vai sair da gaiola, mas pode ser que um pássaro maior, como uma ave de rapina, venha lá e pegue ele e mate. Então, eu poderia até dizer que seria melhor se ele estivesse preso na gaiola, né? Então, a liberdade, no meu ponto de vista, né? A liberdade, ela é simplesmente o senso da gente escolher qual a consequência a gente quer viver. Mas a liberdade seria uma coisa boa para o ser humano? Pegando, por exemplo, esse teu exemplo que você citou aí, né? Porque, tipo, até na tua própria fala mesmo, você falou que seria bom que o passarinho tivesse preso na gaiola, né? Para não sofrer o que ele sofreria se ele, no caso, como ele estava solto, né? Isso. Aí eu faço uma pergunta, será que a liberdade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Cara, é interessante, né? Porque... engraçado, por mais que haja consequências, por mais que haja situações inevitáveis na vida da gente, é incrível como... eu acho que esse é o ponto ápice da filosofia. É quando se engaja 3, 4 pensamentos e você vai, à decorrência deles, procurar uma solução. E geralmente cada pensamento ele vai mostrar com lá uma ponta válida. Por exemplo, eu poderia dizer que o pobre do passarinho estava muito sofrido dentro da gaiola, de fato, não é isso? Porque ele não teve a oportunidade de viver em outras árvores, conhecer outros locais, conhecer outras coisas, e assim talvez até escolher se ele realmente queria estar lá ou na gaiola. Mas infelizmente ao sair da gaiola, pode ser que aconteça também dele ser capturado por uma ave de rapina ou um ser humano mau, que não queira guardar ele e se matá-lo. Mas voltando à tua pergunta, para nós, não é isso? Poxa,
Como é que eu posso falar sobre isso? Se a gente fosse preso na gaiola do Jardim do Éden, a gente não teria sofrido a ave de rapina, Satanás, não teria feito o que faz com nós até hoje. Atentando, fazendo a gente sair dos caminhos do Senhor. A gente não teria vivido tudo isso de ruim que a gente tem vivido, sabe? Hoje aqui nessa terra, você concorda? Se a gente ainda estivesse no Jardim do Éden, não é verdade? Então, se Deus tivesse pegado nós como pássaros e tivesse prendido a gente dentro da gaiola do jardim, vocês são meus, vocês estão presos aqui, vocês vão cantar para mim, somente a mim. E mais nada. Olha só que interessante. Nesse exemplo, eu quero que você enfatize bem a visão de que nós somos seres humanos e nós estamos dentro de uma gaiola, lá do Jardim do Éden. Então o Senhor soltou a gente, permitiu com que a gente conhecesse, né? Porque Ele colocou lá para a gente ser livre. É como se Deus tivesse a árvore do bem e do mal. É como se fosse a porta da gaiola. E Deus tivesse deixado aberta ela. Se vocês quiserem sair, vocês podem sair. E a gente saindo, a gente conheceu o mundo, né? Propriamente falado espiritualmente pela Bíblia. E nesse mundo a gente sofreu essas consequências. Então você vai me dizer o quê? Que é ruim a gente ser solto da gaiola, não é verdade? Uhum. De primeira mão, não é isso? A Verdade. imagem que passa pra mente da gente é ruim sair da gaiola. Era melhor que a gente tivesse continuado no jardim, né? Mas eu tenho um pensamento, já deixando bem claro pra você, não é uma verdade absoluta. Nós, seres humanos, somos livres para ter nossos pensamentos, nossas linhas de raciocínio, não é isso? Eu sou apenas um estudante das Escrituras Sagradas. E a minha teoria é de que era necessário e foi bom com que a gente tivesse conhecido, que a gente conheceu o pecado. Agora, de repente era melhor estar dentro da gaiola. E agora, Thiago, você está dizendo que era melhor, foi melhor a gente ter saído pela porta, a janelinha da gaiola. Quem já viu uma gaiola, já teve uma, sabe como é? Aquela janelinha foi a árvore do bem e do mal que Deus colocou no meio do jardim. Deus deixou aberta ali. Quiser sair, saia. Tá aqui. Você é livre. Você não tá aqui sem saída. Uhum. Tiago, como assim você dizer que o pecado foi bom para nós? Em qual sentido? Eu peço sua compreensão no máximo possível. Como assim? Lucas, como é que eu posso te dizer? Uma pessoa que nasceu milionária, ela come o prato de comer quando tá com fome, ou talvez nem sinta fome, não sei. Sempre tem comida disponível, né? E eu não sei se você vai concordar comigo, mas ela quando tá comendo comer ali, ela tá comendo, simplesmente. É só um almoço normal. Uma pessoa que sai de casa e tem o seu carro ali estacionado lá fora, com gasolinazinha, tanque lotado, a sua moto, um dinheirozinho no banco, onde ela não precisa se esforçar tanto para trabalhar, quem já nasceu assim, ela não sabe dar gosto àquilo. Dá valor, né? Ela não sabe. O que que acontece? Olha a diferença, você vai concordar comigo. Coloca só um prato de comer na frente de alguém que não tinha condição antes, que passou muita fome. Fome de verdade. Não tô dizendo a gente que às vezes passa por lá o meio dia ocupado, não tem tempo de comer. Eu tô dizendo a uma pessoa que acordava de manhã, entrava pela tarde e, poxa, eu não tenho o que comer. E hoje ela tem condição para você ver a diferença que é para essa pessoa sentar numa mesa hoje e pegar um prato de comer. Eu posso dizer com toda precisão, porque eu já vi de pessoas mesmo que passaram por dificuldade, de pessoas que não têm tanta dificuldade, que tem uma diferença grande, viu, Lucas? A pessoa que já tem o seu comer ali desde que nasceu, que tem uma condição financeira muito boa, ela não sente tanta diferença, ela não é tão grata pelo alimento. Por quê? Porque ela nunca soube o que não era ter. Irmão Gildo, tá bom, varão, aqui, tá bom, viu? Aí, o que que acontece? Deixa eu perder um pouco a linha de raciocínio. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Então, o que que acontece? Um cara que sai todo dia de manhã cedo do trabalho, pra ir a pé, quando ele sai lá fora que ele vê o seu transportezinho ali, cara, quando ele entra no seu transporte, quando ele pega o seu carro ou a sua moto que ele conquistou com tanto sacrifício, é diferente do cara que desde que nasceu tem um carro lá fora de casa. Ele não sabe o que é andar de pé. Então ele não sabe o que é dar valor àquilo, porque ele nunca não teve. Tá entendendo onde é que eu quero chegar com esse arrodeio todo? Tô entendendo. Talvez, se a gente tivesse continuado no jardim, a gente talvez não desse tanto valor à presença de Deus
quanto a gente vai dar quando a gente chegar lá na glória. Por quê? Porque dessa vez a gente sabe o que é não ter a presença de Deus. Talvez a gente não deva, talvez a gente não desse tanto prazer estar com Deus no jardim, quanto agora que a gente sabe o que é viver sem Ele. Então o que dá gosto à comida, como diz o ditado popular entre os mais velhos, é a fome. É o não ter aquilo. Tá entendendo? Então, Lucas, eu vou deixar pra você. O que você acha aí de me responder isso? Seria melhor a gente continuar preso na gaiola? Ou foi melhor a gente ser solto da gaiola e acabar que sofrendo as consequências de uma vida selvagem? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, o pecado, o fato do Adão, segundo algumas pessoas, né, alguns teólogos, alguns teóricos, ter a liberdade, o livre-arbítrio, né? Trouxe uma consequência, o fato de ter pecado, ter comido do fruto, ter desobedecido a Deus, trouxe uma consequência não só para ele, mas para toda a humanidade. Foi para todo mundo que veio a consequência. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo fato do pecado ter entrado no mundo por um homem, todos os homens passaram a ser pecador. Então, será se de fato essa liberdade que Adão tinha foi uma coisa boa? Porque, tipo, vamos pensar da seguinte forma, né? Parece até algo assim polêmico, mas é porque quando a gente vai conversando, né? Os assuntos eles vão estimulando a gente pensar melhor. Mas, tipo, vamos pensar dessa forma. Vamos dizer que o homem tinha liberdade para fazer escolhas, se ele queria ou não comer o fruto e tudo mais. Deus ele colocou a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim. A Bíblia diz que essa árvore estava lá no meio do jardim, ou seja, era um lugar central, podia estar em qualquer outro lugar, né? Podia estar em qualquer outro lugar, mas Deus disse assim, não, vou colocar aqui no meio do jardim. Vamos dizer que é como se fosse aqui nesse canto aqui. Aí Deus pega e coloca a árvore lá e diz assim, olha Adão, não coma, né? Deus deu uma ordem expressa para ele, olha, não coma. Aí o Adão, tendo a sua liberdade, né? Ele pegou, foi lá e comeu desse fruto. E o fato dele ter comido esse fruto fez com que todos os homens a partir de Adão se tornassem pessoas pecadoras. Aí por isso que eu fiz essa pergunta, será se de fato, realmente a liberdade humana, no caso, a liberdade de Adão trouxe uma coisa boa, trouxe uma consequência boa? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque se a liberdade que ele tinha era boa, eu vou falar isso. Porque muitas pessoas dizem assim, muitas pessoas pensam assim, eu fiz essa escolha errada porque eu não tinha tanto a presença de Deus. Eu fiz essa escolha dessa forma porque Deus não sentia a confirmação de Deus. Mas, meu irmão, o Adão tinha Deus ali diretamente com ele. A Bíblia diz que Deus andava todos os dias, no final da tarde, com Adão no jardim. Aí eu te faço a pergunta, a escolha errada de Adão foi falta da presença de Deus na vida dele? Foi não. Foi não. Mas ele tinha uma liberdade. Ele tinha uma liberdade, que essa liberdade, por mal administrada, eu acho que posso dizer assim, eu não sei se essa seria o termo correto, mas trouxe uma consequência para todo mundo. Tá entendendo como eu tô dizendo, Thiago? Tô entendendo. E é muito forte, viu, isso? Tá entendendo? Então, o fato do Adão ele ter uma liberdade, o mau uso dessa liberdade, trouxe uma consequência muito grande para a humanidade. Muito grande mesmo, muito grande mesmo. Por isso que eu fico pensando, será que realmente a liberdade é uma coisa boa? Será que a liberdade é algo bom para o ser humano? Porque a gente tem uma teoria, já para a gente continuar a conversa, tem uma teoria que diz que o homem ele já nasceu potencializado para pecar. Porque tem a ideia calvinista, já que a gente está quase entrando nesse assunto, né? Vamos entrar logo de cabeça. Existe a ideia calvinista, que Calvino ele acredita que
Calvino acredita que o homem nasceu predestinado, uns para a salvação e outros para a condenação, né? E tem a ideia arminiana, que a Armínia acredita que o homem ele não nasceu predestinado, mas que o homem ele nasceu potencializado a pecar ou não. Né? Então ele diz assim, olha, o homem nasceu potencializado, ele não nasceu predestinado, ele nasceu com a potência para pecar ou não. Aí onde entraria a liberdade do ser humano, né? Ele escolheu pecar, ele escolheu não pecar, no caso Adão ele escolheu pecar, né? Aí eu fico me fazendo uma pergunta, se realmente o homem nasceu com essa potência para pecar, ou se o homem nasceu com predestinado a pecar ou não, né? Eu fico fazendo a pergunta, eu volto novamente a pergunta, melhor dizendo, será se essa liberdade é uma coisa boa? Foi uma coisa boa que, segundo alguns teólogos, né, Deus ele deu para o ser humano? Tá entendendo? Isso é muito interessante, Lucas. São duas linhas de pensamento muito forte e ao mesmo tempo muito complexa. O que acontece? No meu ponto de vista, né? A liberdade é algo assim que realmente, você falando assim, a gente dá a entender isso, porque a gente está vivendo o quê? A escolha de Adão. Uhum. Ele escolheu comer o fruto, então a gente, logicamente, por consequência, vivemos um outro lado da moeda. Agora, eu faço uma pergunta. E se a gente tivesse no jardim sem pecar, será se a gente estaria tendo essa mesma conversa? Dizendo, poxa, a liberdade seria ruim? Hoje, como a gente é livre e infelizmente não soubemos arcar com as consequências da nossa liberdade, porque, como foi falado propriamente, toda liberdade vem trazendo consigo a responsabilidade daquilo que se é livre, de fato. Uhum. Mas se a gente não é livre, por outro lado, a gente reclamaria. Imagina só, a gente estaria preso no jardim lá, aí seria uma vida mil maravilhas, de fato. De fato. Tiago, não sentiríamos falta de nada? Talvez não. Na Bíblia ela vai ser bem clara sobre isso. Adão estava no jardim e a palavra de Deus diz que Adão sentia falta, sim, de algumas coisas, inclusive de uma auxiliadora, né? Ele sentiu falta. Então, sentir falta de algo não está relacionado a ter Deus ou não. A palavra de Deus diz, inclusive a Bíblia diz que Adão procurou uma auxiliadora, mas não encontrou porque via cada animal com seu pai. Isso lhe entristeceu. Engraçado, né? A Bíblia diz isso. Aí Deus olha e diz, não é bom que o homem viva só. Ou seja, o não é bom já existia antes do pecado, já existia antes de tudo uma formação. Então, idealizar de que o jardim, sem a liberdade do homem ter a sua escolha pro lado maldoso da coisa, que foi conhecer o mal, trazer essa alusão de que não haveria nada de não é bom, até chega a ser um equívoco. Então, eu não posso dizer que ter liberdade ou não ter liberdade seria um melhor do que o outro nesse contexto. Como eu falei, talvez seria melhor a gente ter ficado seguro na gaiola. Mas talvez, se a gente não tivesse saído para fora da gaiola, a gente não sabesse dar valor hoje. Tá dentro da gaiola com a comidinha chegando ali todo dia, a água e o nosso Senhor cuidando da gente como cuidava de Adão no jardim, não é isso? Então, o que eu posso fazer, já que eu não posso dizer que ter liberdade seria e não ter seria melhor? Eu vou equivaler as duas. E a gente só poderia saber se realmente essa seria melhor do que essa se a gente vivesse os dois lados. Para isso, Adão não precisaria ter comido fruto e a gente teria que viver no jardim. Aí a gente ia dizer, rapaz, realmente era melhor a gente ter ficado dentro da gaiola. Bem, Lucas, eu sei que não é o tema central da lição, da conversa, na verdade, da lição. Tô pensando na nossa lição da Escola Bíblica, inclusive muito boa a nossa Escola Bíblica, sábado, 9 horas da manhã. Você que mora perto de algum adventista da promessa, viu? Mais do que bem convidado. Nossas lições são incríveis, são maravilhosas. Abrindo aqui um parênteses, para falar sobre esses dois temas, que tem gente que muito se assusta, sabe? Com esses temas. Calvinismo e arminianismo. João Calvino, Armino, são grandes filósofos da teologia, pessoas que tiveram suas idealizações, suas ideias. Mas o que acontece? O pessoal traz um complexo sobre dois temas que são, de certa maneira, simples. De fato, propriamente dito, existe o arminianismo na Bíblia, que é o quê? Que é a potencialização de ser salvo ou de ir para o inferno. De fato, todo homem é potencialmente livre para sua escolha.
O que é potencialmente, o que você quis dizer com o homem tinha um potencial de pecar? Porque havia a possibilidade, ou seja, existia um risco. O homem estava ali no jardim, mas existia uma árvore ali. Essa árvore podia levá-lo a pecar. Então, potencialmente, ou seja, ele tinha um potencial de ir lá e comer o fruto. Então, isso era uma possibilidade. Ele tinha essa possibilidade de fazer a escolha. O que acontece? Eu particularmente, como é que eu posso entender, já que as duas teses elas têm base bíblicas, a gente tem que parar dessa mania de ler a Bíblia, Lucas, num ponto de vista meu, sabe? Compartilhando com você aqui, eu não sei se você concorda, se você não concordar também, tudo bem, a gente está aqui para conhecer novas ideias, novas mentes, mas o que acontece? A gente tem que parar de ler a Bíblia como quem lê, assim, um robô. A Bíblia não é um livro 880. Já viu aquela palavra que o que Deus fala ele não muda e acabou a história? Já viu alguém dizendo isso? Depois de Deus falar, acabou. Não é assim. Vixe, Tiago, como assim? Eu posso te provar na Bíblia. Uma certa vez, quando Moisés estava no monte com Deus, Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, quando eu descer lá contigo, eu vou matar tudinho. E Moisés olha para Deus e diz: Senhor, se tu vai matar, então risca o meu nome do livro da vida e pode me matar com eles. E Deus olha para Moisés e diz assim: poxa, Moisés, então faz disso. O que você me diz de fazer? Um rei chamado Zedequias ou Ezequias, eu não me lembro muito bem o nome dele. Deus falou para ele: olha, tu vai morrer e tu não vai escapar. Ezequias, não é isso? E o profeta deu o recado e saiu. O homem virou pro canto da parede, menino. Imagina só, Deus ameaçando você de morrer. Rapaz, é complicado, viu? Você vai pedir socorro a quem? Aí ele dobrou o joelho no pé da parede, ou virou para a parede, não sei se ele estava deitado, e começou a orar a Deus. Quando o profeta vinha descendo no meio do pátio, Deus: ei, volta lá e diz ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Então, Tiago, o que você quer dizer com isso? A gente tem que parar dessas coisas de 880. Deus não é um robô. Falou, tá acabado. Deus é um pai. Ele está sujeito a nossas opiniões como filho. Moisés, não é porque Moisés era tão poderoso que Deus escutou ele. Não, Moisés é simplesmente um filho que estava conversando com seu pai. Pai, não mata não, pai. Pai, trouxe o pessoal para cá. E Deus: meu filho, eu vou acatar sua sugestão. Não, Tiago, mas Deus não se arrepende. Quem foi que disse que Deus está arrependido? É como um pai que proíbe o filho de sair para soltar uma raia no meio da rua. E olhando para ele diz assim: rapaz, eu vou deixar ele soltar a raia? Não tem arrependimento, não tem contradição. É simplesmente ele decidiu: eu vou acatar a sugestão dele. Eu vou escutar a oração desse homem, vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Então, tu tá entendendo a complexidade das coisas, Lucas? Então, Tiago, o que tu quer dizer com isso? Quando a palavra de Deus diz assim, em inúmeros versículos, que Deus tem vasos para honra, vasos para desonra e tudo mais, que Deus já glorificou e antes predestinou aqueles que eram salvos e tal. Tiago, existe a predestinação calvinista? Existe. Existe, em modo geral, não. O modo geral da Bíblia é o arminianismo. Inclusive, as igrejas, a maioria protestante, elas aderem a esse método de pensamento. O que é o arminianismo? Nós acreditamos que todo ser humano nascido, ele tenha o seu direito de escolha, de ir para o céu e de ir para o inferno, baseado em João 3,16, que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, sempre a escolha é do homem. Quem não crê e não for batizado, será condenado. Então, essa é uma visão geral que a Bíblia abrange. Tiago, mas e o calvinismo? Aqueles que foi feito vaso de desonra? A Bíblia fala, mas a Bíblia diz que são todas as pessoas? Não é. Judas, calvinismo. O calvinismo foi para Judas. Senhor, João capítulo 17. João capítulo 17. Na oração de Jesus: Senhor, nenhum dos que tu me deu se perdeu, a não ser aquele que já estava predestinado, o filho da perdição. Jonas foi predestinado a pregar em Nínive, ele não teve escolha. Contanto que ele foge para um canto, um peixe grande, claro, hoje a gente sabe pela ciência que uma baleia seria impossível de engolir Jonas. Um peixe grande engole Jonas e cospe ele lá em Nínive e diz assim: você vai pregar e pronto, acabou. Isso é uma analogia, pessoal, claro que o peixe não falou isso. Tu tá entendendo, Lucas? Jonas teve escolha? Não teve.
Judas teve escolha? Não teve. Então, Tiago, o calvinismo foi real para essas pessoas? Foi. Tiago, significa que seja geral para todo mundo? Não. O arminianismo é. Por que, Tiago, o arminianismo é? Porque a Bíblia está todo o tempo batendo na tecla, escolha Deus. Venha pro lado de Deus. Aceite a Jesus. Mas... Desculpa discordar um pouco, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não, tranquilo, a gente tá aqui para conversar. Só finalizar aqui meu ponto de vista. Para teorizar mais forte essa divisão do calvinismo, porque assumir de que as duas teorias são de modo geral é trazer um complexo contraditório à Bíblia e trazer um arrachamento da Bíblia. Porque do momento que eu digo que todo mundo, existe base bíblica para isso, para dizer que todo mundo foi feito já com um propósito. E do momento que eu pego a Bíblia e racho ela, porque também a Bíblia diz que todo mundo tem o direito de escolha, eu tenho que achar uma tese correta. Então o que eu acredito é o quê? Que os versículos calvinistas, eles não são gerais para toda a humanidade, assim para pessoas específicas, que já foram predestinadas para os seus objetivos. E o arminianismo seria de modo geral, que todo ser humano tem sua escolha, né? E assumir de que Deus fez pessoas já predestinadas a certas situações é procurar um ponto de interrogação enorme e perguntar para Deus, mas e o porquê bater tanto na tecla de escolha? Tá entendendo? Uhum. O cara passa... Claro que eu tô falando isso numa forma de uma pessoa que não tem Jesus, né? Eu jamais ia tratar o meu Senhor assim. Mas o cara passa a vida toda mandando eu escolher um lado, quando no final de tudo eu não tenho escolha. Complicado, né? Então, por isso que eu digo, de modesta parte, irmãos, não sou nenhum filósofo renomado, mas dentre as teorias existentes, eu acho a minha mais simplificada e... Tem duas questões que eu queria falar dentro dessa tua fala aí. Primeira é a seguinte. Como é que o homem, por exemplo, no caso do cara do peixe, do Jonas, como é que o Jonas... Tu falou que Deus obrigou a ele a ir para Nínive, não foi? Isso, de fato. E onde é que estava a escolha dele? Ele não queria ir. Ele tanto não queria ir que ele pegou um barco para ir lá para Tarso. Pegou um barco para ir para outro lugar. E Deus, ele fez com que acontecesse uma tempestade. Aí pegaram, botaram o Jonas para fora do barco. Aí depois que ele foi pro barco, o peixe engoliu ele. Aí depois que o peixe engoliu ele levou ele lá para Nínive. Ou seja, Jonas, ele não teve nenhum tipo de escolha. Isso. Não teve nenhum tipo de escolha. Posso fazer uma pergunta? Pode. O Espírito Santo de Deus, olhando para Paulo, disse assim: Paulo, não desce para Roma. Chegando lá, tu vai ser morto. E Paulo fez o quê? Não lembro. Ele foi para Roma. Não lembro, não. Ele foi. Por isso que é a grande polêmica, porque o Espírito Santo avisou a Paulo de que se ele descesse para lá, o bicho ia pegar. E ele foi. Certo, mas... E agora, o que a gente faz? Um tinha direito de dizer, não, eu vou. Por que Deus não fez igual fez com Felipe? Rebolou uma chibatada de vento e rebolou ele lá para outro canto do mundo. Você não vai, que eu não quero? Pois é, aí a gente fica numa situação complicada. Que agora eu faço outro questionamento. É o seguinte... se nós, de fato, Deus dá para nós, de fato, o livre-arbítrio, a liberdade de querer escolher ele ou não, tem uma pergunta que eu acho muito interessante. Aí eu quero ouvir a sua opinião acerca desse questionamento. Deus, ele deu pra gente a opção de escolher se nós queremos a ele ou não, né? Mas aí fica uma pergunta: como é que Deus, ele me dá uma opção de escolher a ele? E se eu não escolher a ele, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, ou você me escolhe, eu te dou o direito de você me escolher ou não. Mas se você não me escolher, eu te mato. Pronto. Que liberdade é essa, irmão? Pronto. É interessante. Que liberdade é essa, muito Thiago? Interessante essa pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Irmão Lucas, você vai morar comigo, na minha casa. Eu que fiz a casa, eu que construí a casa. Eu te dei um lar. Aí eu te digo assim: olha, você não tá se comportando do jeito que eu gostaria que você se comportasse aqui dentro dessa casa. Não tô gostando do seu comportamento.
Se você passar a partir de hoje se comportar, você continua. Se você não se comportar, infelizmente eu vou pedir que você se retire. E deixe tudo que eu lhe dei. E aí? Você tem liberdade de escolher ou não? Tem. Por quê? Se eu quero me comportar bem ou não. Não, mas por quê? A casa não é sua. A gente tem que entender que a casa aqui não é nossa. A gente tem que entender que a terra não é nossa. Aqui é dele. Então, o que Deus está fazendo é isso aqui, ó. Vocês são livres para escolher. Estão passando uma temporada aqui na Terra, né? Você que não tem Jesus e diga e compartilha. O Lucas está teorizando, né, Lucas? Um pensamento. Claro que o Lucas não pensa assim. Mas você que pensa assim, de fato mesmo. Poxa, Deus é tão bom que tal. Meu irmão, aproveite. Se você não quer servir a Deus, aproveite essa terra maravilhosa que Deus criou. Tem lugares impressionantes, tem coisas maravilhosas para ser vivida. Agora é o seguinte, infelizmente o dono da casa está dizendo assim, olha, vocês querem brincar, vivam. Eu já tô dando essa vida aqui para vocês viver. Mas a casa é minha, eu não vou aceitar essa bagunça por muito tempo. Vai chegar uma hora que vocês curtam aí essa minha casa de praia, viu? Tomem banho aí nas grandes piscinas que eu criei. Viajam, namorem, conheçam pessoas. O ser humano, o ímpio, ele tem que agradecer a Deus por Deus ter trazido ele à existência. Que nem existia, a gente não existia. A gente não era nada, como coisa alguma. E ele nos deu o fôlego de vida. Então, Deus ele não mata ninguém. Ele só está colhendo o que é dele. Se eu te entregar esse celular aqui, por favor, segura para mim. E eu... Me dá de volta, Lucas. Eu não tô te roubando, eu tô pegando o que é meu. Não tinha me dado? Não, eu lhe entreguei. Ah, entregou, porque eu escutei, tu tinha me dado. Não, não vou fazer isso não, que eu não tenho condição de comprar o celular agora não. Então, tu tá entendendo? Então o Senhor, ele não vai matar ninguém. Ele só vai dizer assim, o certo do ímpio, eu vou te dizer o que era. O certo do ímpio era chegar naquele grande dia e dizer assim, olha, Senhor, tá aqui a vida que o Senhor me deu, muito obrigado, viu, por permitir eu ter existido. Curti muito essa terra aqui. Eu não quero nada com o céu. Então tá aqui, eu tô devolvendo a vida do Senhor e obrigado. Pronto. Tiago, ele não é livre? Ele é livre sim. Se ele quiser escolher, Deus não vai parar de escolher a salvação, não. Cara, eu gostei dessa terra. Imagina o que Deus tem preparado, né? Que ele disse que ia fazer uma terra melhor do que essa. Eu quero viver na outra terra. Eu quero escolher, tá lá. Qual é o grande problema dentro da matriz desse pensamento? É justamente quando as pessoas se derivam do pensamento calvinismo, no calvinismo em sua moda da sua plenitude. O calvinismo não é algo pleno. Quando a palavra de Deus diz que Deus criou vasos para honra e vasos para desonra, não significa que todos os vasos que Deus criou são vasos para honra e para desonra. Agora a galera enfatiza como se fosse tudo, é que nem eu lhe falei. Tem um apóstolo Paulo que teve direito de escolha, já Jonas não teve. Mas é meio contraditório, né? Não? Tu não acha, não? É não. Porque é que nem eu estou lhe dizendo. Você concorda de que o calvinismo e o arminianismo são existentes na Bíblia? Concordo. Só que a gente aí tem um problema. Uma teoria se baseia em modo simples, muito superficial, lembrando a você que Tiago, tu é calvinista ou tu é arminiano? Eu não sou nenhum dos dois, porque eu nunca li nada sobre Calvino, sobre Armínio. O que a gente escuta são pessoas que já estudaram acerca deles dois, mas a grande matriz, na sua matéria bruta, a teoria de que o calvinismo é que Deus criou já um pro céu e um pro inferno. O arminianismo de que Deus criou neutro. E que a pessoa vai escolher o céu ou o inferno, né? De fato. Então o que acontece? Uma teoria diz que Deus criou todo mundo para escolher o céu ou para escolher o inferno. Outra criou já que Deus fez propósito. Pessoal, de modéstia à parte, Lucas, sendo bem modesto. As pessoas que acreditam no calvinismo de modo geral, porque o certo de se acreditar no calvinismo é de modo proposital, ou seja, que Deus tem o propósito, por exemplo, como os profetas, pessoas que precisariam arcar com toda a história para se consolidar o quê? A raiz de Davi. Tinha que ser aquilo, tinha que acontecer. Então é aí que entra o calvinismo. O calvinismo é um agir de Deus, de pegar alguém e dizer assim, você tem um propósito designado, antes de você nascer.
Isso não significa que toda pessoa já tenha um propósito ali pré-escrito por Deus. Não. Os profetas tinham. Mas os profetas viveram numa época onde tinha milhões de pessoas que não tinham um propósito prescrito. Eles podiam escolher. Então o que acontece? Sendo modesto, eu estou falando isso. Mas se eu for bem sincero, acreditar de que o calvinismo é real é colocar em xeque todo o amor de Deus. Porque como é que eu acredito que Deus é um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, tão incrível? Ele teve a capacidade, sabendo que o inferno é o canto tão ruim do jeito que é, ter feito pessoas, do modo geral, que vão para lá. Tá entendendo? É como se ele estivesse brincando com aquilo. Milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas vão para um sofrimento eterno. Eterno? Num linguagem simplificado. A gente usa a figura de inferno e céu, né? É para as pessoas compreenderem. Tá entendendo? Então o que acontece? Você que é cristão e acredita no calvinismo, eu lamento, mas eu acho que você ainda não entendeu o caráter de Deus na sua forma geral. Eu entendo que Deus tenha feito seus propósitos ali para direcionar o povo para um bem maior. Agora, achar que Deus criou pessoas de forma literal para irem para o inferno, cara, isso você ainda não entendeu quem é Deus. Eu acho que você está confundindo Deus com aqueles deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses nórdicos, eles que têm esse aspecto maléfico. O nosso Deus não. O nosso Deus é amor. Nosso Deus é amor. Tiago, ele é justiça bem, claro, ele é um Deus justo, mas a sua essência é amor. Deus, ele ama o ser humano. Por isso que a Bíblia diz assim, como prova do amor de Deus, para que o homem não tenha dúvida, ele não poupou nem seu único filho por amor de vós. Aí a Bíblia também vai me dizer o seguinte: e o Senhor Deus não se alegra nem na morte do ímpio. Se ele criou o ímpio, se o cara morreu ímpio, né? Uhum. Então ele vai para onde a gente sabe que ele vai. E por que Deus não se alegra se foi ele que criou? Entra em conflito o caráter de Deus. Estudando humanamente, claro que jamais o homem será capaz de entender pelo menos um terço do que é Deus. Mas estudando dentro da perspectiva humana, a analogia neurótica de Deus seria um distúrbio mental. Ele causa o próprio sofrimento nele. Eu crio alguém que vai para o inferno e eu sofro porque essa pessoa vai para lá. Isso é como se Deus fosse um masoquista. Ele gosta do sofrimento. Ele gosta de se proporcionar o sofrimento. Então, eu gosto da matriz de que Deus, em sua modo geral, colocou todo mundo para escolher. Agora tem os seus que ele lá, não, isso aqui eu preciso mover você. Inclusive, o Judas, eu tenho um pensamento polêmico, eu não posso falar aqui não. Sobre o Judas? Isso. Vamos lá, né? Tem alguns irmãos aqui que estão ao vivo conosco, né? A irmã Juliana Gomes, ela diz que é da Igreja Adventista da Promessa. Lotas, eu acho que deve ser esse local mesmo. O Messias Almeida, que é o presidente Messias aqui da nossa igreja, né? Ele diz assim: Jonas era um profeta. A partir do momento que ele aceita ser profeta, ele se compromete a cumprir todas as ordens de Deus. Deus apenas faz Jonas cumprir o seu ministério profético. Com certeza, em outras decisões da vida, Jonas tinha direito de escolha. Muito bom o comentário aqui do pastor Messias, né? É muito, muito interessante, né? Isso. Obrigado, meu irmão, por participar com a gente. É maravilhoso. Você não sabe o quanto a gente vê. Vocês não sabem, pessoal? Vocês estão aí acompanhando a gente? Fala igual na televisão, os telespectador. Você não sabe o sorriso do rapaz que tá atrás dessa câmera, o nosso amado irmão Diácono Gildo. Aí, com vocês participando com a gente. Mas, olha, assim, com toda humildade, claro, nosso presbítero Messias, maravilha de pessoa, um homem conhecedor da palavra de Deus. Eu acho interessante a Bíblia como ela causa esses pensamentos divergentes da gente. Jonas era um profeta, aceitou o seu propósito, né? Uhum. E chega ao ponto de que realmente tem que arcar, né? Ele aceitou, só que Elias também era um profeta. E um dos maiores profetas, Elias. E poucas pessoas sabem, mas Deus, antes de Elias ser levado ao céu, Deus deu 3 ordens a ele: que ele saísse de lá,
fosse lá no reinado e ungisse os 3 reis, não é verdade? Uhum. O que é que ele faz? Agora você me pegou, que eu não lembro não. Elias passa direto. Não lembro não. Elias não acata a ordem de Deus. Era pra ter aparecido um vento e ter levado ele de volta. Você vai e não. Elias passa direto dos 3 reinos, vai lá pra Eliseu. É o seguinte, pega aqui a bata, eu vou subir e acabou, é tu aí. E Eliseu, não, mas não vai não, eu lá quero saber mais de nada. E foi embora. Subiu e pronto, acabou. Elias não cumpriu o que Deus tinha mandado a ele. Você pode pegar lá a história, você vai ver que Deus mandou ele fazer ungir os reis e outras coisinhas, porque eu não me lembro, sabe, Monjildo, agora de qual, mas seu nome, ele passa direto. Elias vai direto lá para Eliseu, pega ele no campo lá, bora. É tu agora. Então, é como eu tô dizendo, existem os escolhidos de Deus. Tiago, mas você falou muito sobre Deus ter escolhido alguém e, tipo, nosso Deus, pessoal, jamais ia fazer alguém para ir pro inferno. Jamais. Tiago, mas Judas que se perdeu, que Jesus falou na oração de João 17, que você mesmo citou. Pessoal, eu tenho um pensamento um pouco polêmico sobre isso. Já que a gente tá conversando, né? Já que a gente tá numa roda de conversa, eu vou ler. Posso ler, irmão Lucas? Pode ler, meu irmão. Fique à vontade. Deixa eu ler aqui. Pessoal, é bem normal de que muitas pessoas pensem que Judas se enforcou. Que ele tirou a própria vida. Quem? Não é isso que alguns pensam? Mas, bem, pessoal, a verdade é que o meu pensamento, eu posso mostrar isso na Bíblia também, de que, na verdade, Judas não se enforcou. O Ronieri, viu, o Thiago Benigeli, enquanto eu procuro o texto aí, o Ronieri tá conectado aí com a gente, O né? irmão Ronieri? É. Rapaz, vamos tirar um dia pra trazer o Ronieri aqui pra ele poder conversar com a gente também. Rapaz, pense num cara que eu tenho uma admiração particular profunda pelo conhecimento. Cara, esse cara conhece demais. Ronieri, é um prazer, meu irmão, um abraço. Ficou cru, mas continua inteligente. Porque assim, ô Thiago, já que você citou a fala de Judas aí, já pra tu poder falar logo em seguida, tem um texto no livro, se eu não me engano, é em um dos 4 evangelhos, mas se eu não me engano é no livro de Lucas, que a Bíblia diz que ele jogou as moedas de prata lá dentro do templo, né? Uhum. Ele jogou as moedas de prata dentro do templo e a Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Está escrito desse jeito, né? Isso. Está escrito ele saiu para se enforcar. Porém, no livro de Atos, achar esse texto aí para mim, eu agradeço, que eu já tava pesquisando aqui, tu sabe onde é? Tava vendo esse texto outro dia. É 2:17, é isso? No livro de Atos, ele escreve, ele fala, aí tá escrito outra coisa. Deixa eu ver aqui. Tu achou aí? Eu vou pesquisar aqui. Deixa eu olhar, pode pesquisar aí. Pronto, versículo 18. Versículo 18? Diz assim, ó. Com a recompensa que recebeu no capítulo 1. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça e seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Ou seja, nós temos um texto que fala que Judas saiu para se enforcar. Já o capítulo 1 e versículo 18 de Atos diz que ele caiu. Mas aí fica... Porque tem umas teorias acerca desse texto, né? Porque o que é que diz? Vamos dizer que Judas, ele, pelo que ele estava predestinado a acontecer, vou usar essa ideia. Vamos dizer que Judas estava predestinado a fazer aquilo. Aí tem algumas teorias que dizem que não, Judas de fato se enforcou, mas só que o que ele não morreu não foi enforcado. A corda que ele se enforcou no penhasco, né? Lá dentro do terreno que ele comprou no terreno, no penhasco, ele pegou a corda que ele se enforcou, quebrou e ele morreu da queda, como o texto ele descreve aqui, né? Que o seu caiu de cabeça
Aí com certeza caiu de cabeça mesmo, morreu, quebrou o pescoço, morreu. Não, a Bíblia diz que as vísceras dele ficaram espalhadas, ou seja, os órgãos deles. Lucas, você lembra daquilo que eu falei no começo? O grande problema da gente, cara, é querer ler a Bíblia como quem lê assim um robô. A Bíblia diz que Judas saiu para se enforcar. A gente precisa ter bastante cuidado quando a gente está lendo as Escrituras, porque é o seguinte, primeiro que a Bíblia já vem de inúmeras traduções. Foi traduzida para um idioma, foi para outra, e veio caindo no nosso. Eu vou falar um pouco mais devagar para que você me entenda. O que acontece? A gente tem que analisar uma coisa dentro da descrição do texto, que é o quê? Contexto de tempo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia, eu estou nesse versículo, então acabou. Não. Quando eu leio o versículo, Lucas, que cita o nome de quem? Nesse versículo, de Pedro. Quem era Pedro? Em que situação ele estava? Qual era a época que Pedro estava? O que estava acontecendo nesse contexto de meu tempo? De Atos? Isso. Quando você passa a pegar esses mínimos detalhes, você consegue compreender mais. Por exemplo, o fato da Bíblia realmente dizer Judas saiu para se enforcar. Isso não significa que ele tenha se enforcado. Por quê? Porque eu posso muito bem dizer pra ti assim, Lucas, eu vou comprar pão. O irmão Gildo chega aqui e diz assim, Lucas, cadê o Tiago? Irmão Gildo, ele saiu pra comprar pão. Só que quando eu vou saindo aqui pra comprar pão, o pastor Jonas aparece. Tiago, bora ali mais eu? Eu vou mal o Jonas. E de fato você não errou. Você disse que eu saí pra comprar pão. Mas eu não comprei o pão. Eu fui pra outro local. Tiago, tá escrito na Bíblia assim? Não tá. Mas, por que eu posso validar essa teoria? Quando foi que Judas saiu para se enforcar? Depois que Jesus foi crucificado, se eu não me engano. Não. Foi antes, né? Assim que ele viu Jesus lá, sendo preso pelos soldados, ele bateu arrependimento, foi lá nos fariseus, rebolou as moedas, mas não tinha mais jeito não. Então passaram a noite julgando Jesus, teve a crucificação no outro dia. Foi quando? Foi assim que Jesus foi levado? Foi muito depois. Foi muito depois o que aconteceu aqui. Olha só a diferença. Quando foi que o Judas saiu para se enforcar? Foi quando Jesus tinha acabado de ser preso. Não foi que ele viu o que ele tinha feito de errado? Aí o que aconteceu? O julgamento a noite todinha. A crucificação que demorou mais alguns dias, não foi? Não é isso? A crucificação demorou alguns dias, não foi? Período ali de 2, 3 dias, não foi? Até que tiveram que quebrar as canelas dos dois caras. Aí quando foram quebrar de Jesus, aí ele já tinha entregado seu espírito ao Senhor, né? Não é isso? De fato, quando o morto demorava muito a morrer, eles quebravam. Então, Tiago, o que tu quer dizer com isso? A Bíblia conta que Judas saiu para se enforcar quando? Quando ele viu Jesus sendo preso. Só que aí o que acontece? Lá em Atos, quando a Bíblia diz assim, olha só o texto. Com a recompensa que... Olha, pega isso aí. E ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo ali e caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram, todas em Jerusalém. Ficando sabendo disso, de modo que toda a língua deles, esse campo passou a ser chamada Acéldama, isto é, campo de sangue, porque prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos, fique deserto esse lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda que o outro ocupe o seu lugar, que habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que eu quero bastante que você preste bastante atenção nisso aqui, ó. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado dentre as alturas. É aí que tá. Quando foi que isso aconteceu? Depois que Jesus foi levado. Olha o que só que o Pedro está dizendo. Porque prosseguiu Pedro, está escrito que no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que tiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós e desde o batismo de João até o dia que foi levado entre nós às alturas. Tu tá entendendo, Lucas? Então, Judas saiu para se enforcar quando? Quando Jesus foi pego para ser preso, não é verdade? Aí, Jesus foi crucificado, passou os 3 dias, Jesus apareceu para o discípulo, Jesus passou mais 40 dias com eles, não é verdade? E depois foi levado ao céu.
Olha só que interessante. Então, Judas saiu para se enforcar na prisão de Jesus. E Pedro está dizendo, olha, a gente precisa escolher um agora para ocupar o canto dele. Quando é que Pedro está dizendo isso? Depois que Jesus subiu aos céus. Então passou-se muitos dias desde o dia que Judas saiu para se enforcar. E agora o lado polêmico da história, irmãos. Na minha concepção, Judas não se suicidou. De forma nenhuma. O texto é claro, Judas caiu. Irmão, se Judas tivesse se jogado, a Bíblia teria escrito Judas se jogando. E Judas se jogou. E Judas se atirou. Em inúmeras passagens da Bíblia acontece isso. E fulano se jogou e fulano se atirou. A palavra aqui que está escrita é Judas caiu de um local bem alto e suas vísceras e tal. Então, sendo bem sincero com você que está me ouvindo, a palavra de Deus vai dizer que Judas caiu, e não que ele se jogou, e não que ele se matou. Depois que Jesus subiu ao céu, foi que esse homem aconteceu esse acidente trágico com ele. E o pensamento de Judas não era um pensamento suicida. Você vê que ele pegou o dinheiro que... posteriormente, olha, ele rebolou o dinheiro, não foi para os fariseus? Uhum. Mas depois ele voltou lá para pegar. Porque como é que a Bíblia vai dizer aqui que com o dinheiro da sua iniquidade, ou seja, o dinheiro do seu pecado, que era o que ele tinha traído de Jesus, ele comprou um terreno. Ele voltou lá, pegou o dinheiro, comprou o terreno, passou a viver lá, enquanto Jesus estava aqui na terra ainda os 40 dias. E a Bíblia diz, é fato. Pedro, e olha só, isso aqui já está tão longe, isso aqui, porque olha só a autoridade de Pedro. Os discípulos já tinham reconhecido Pedro como pastor da igreja. Ele já estava mandando nos outros discípulos. Olha, é o seguinte, vamos escolher um entre nós para ocupar o canto dele. Pedro já está organizando ali a igreja, já está formando toda a igreja. Então, o que acontece? De fato, Judas foi predestinado a ser o filho da perdição. Mas isso não significa que ele tenha sido predestinado a morrer e ir para o inferno, de forma nenhuma. O que aconteceu com Judas, na minha concepção, que não é uma verdade absoluta, você tem total direito de discordar. Nós estamos aqui, né, Lucas? Tem muitas coisas que eu penso diferente, o Lucas pensa diferente, o irmão Gildo pensa diferente. Muitas vezes a gente entra em conversas aqui, nós três diferentes. Rapaz... Me permita aqui, Diácono Gildo, mas eu quero mandar aqui um abraço pro nosso amado irmão Aleph, esse homem de Deus. Então, meu irmão, isso é uma benção. Então, meus irmãos, eu não sei se vocês conseguiram, quem está acompanhando aqui a gente desde o início. Eu falo ligeiro demais, né, mano? A gente construiu uma ideia que quem estava desde o início e ficou até aqui conosco conseguiu perceber, eu acredito que conseguiu perceber, porque nós começamos a falar sobre o sofrimento. A gente começou a falar sobre o sofrimento, falamos o motivo por que o sofrimento passou a existir no mundo. Aí nós entramos na ideia da questão da liberdade, discutimos, falamos sobre liberdade, debatemos as ideias aqui e chegamos ao ponto de se o homem foi predestinado ou se não foi predestinado, se o homem foi criado potencialmente para pecar e tinha a escolha de pecar ou não. Então, todas essas questões que foi debatida tá dentro de um assunto só, mas só que foi desenvolvido de uma forma muito interessante. E em nome de Jesus, se Deus nos permitir, no próximo sábado nós queremos estar aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo novamente. E eu vou fazer aqui o mesmo apelo que o irmão Alex faz todo sábado, né? Que esse programa é porque não está com a televisão aqui hoje, né? Mas a gente sempre bota a televisão aqui, que é justamente para colocar os nossos patrocinadores, né? Já tem alguns, para a glória de Deus, né? Que é o irmão Jones Bobs, né? Que ele cuida toda a parte da... Esqueci a palavra agora. Toda a parte da mídia, das artes... Ele cuida, ele trabalha com isso, e tem outras pessoas também que depois o Alex ele vai falar, né? E então, se você quiser ser um patrocinador desse programa, desse podcast, né? Se você quiser ser um patrocinador, entre em contato com a gente pelo direct do Facebook, ou então
Se depois o Alex quiser deixar o WhatsApp dele para você entrar em contato, na descrição dos comentários. Fique à vontade, nos ajude a crescer esse projeto, porque esse projeto nasceu no coração de Deus e Ele entregou para nós realizarmos ele. Futuramente nós vamos estar trazendo aqui outras pessoas diferentes, pessoas que têm mais conhecimento do que a gente. A gente sabe muito pouco, né? A gente fala aquilo que a gente sabe, mas nós queremos todos os dias aprender mais da palavra de Deus. E o nosso pensamento é esse, um pensamento futuro de trazer pessoas diferentes aqui. Se você quiser ser um patrocinador desse projeto, deixa Deus tocar no teu coração, meu irmão, deixa Deus te usar para que você venha abençoar esse projeto, em nome de Jesus. Viu, Lucas? Enquanto você lê aí a mensagem do nosso irmão, eu quero só dizer para você o seguinte. Eu falei no começo, né, que as coisas não tem nada a ver com Deus e muitas das vezes a gente terceiriza, né, as coisas, Lucas. Deixa eu só dizer uma coisa. O fato do médico existir e você estar doente, a culpa não é do médico, de fato. O fato de Deus existir e o sofrimento existir na nossa vida não é culpa dele. Mas assim como o médico não é culpado pela sua doença e ele tem a cura para você, eu quero te dizer que Jesus ele tem o poder para te livrar desse sofrimento, sim. Eu não sei a dor que você tem passado, mas eu sei que no decorrer dessa vida a gente encontra e encara muitas dores, muitas dificuldades. Então o que acontece? Eu quero te dizer uma coisa, que Jesus Cristo, ele muda a tua vida se você quiser. Ele tem um bálsamo, ele tem um refrigério para a sua vida. Eu não sei qual é a dor que você está passando, mas procura a Deus. Procura o Senhor, vai à igreja, procura algum irmão de sua confiança, que você realmente não é esse cara que é crente, essa mulher que é uma mulher de Deus. Pede para ele orar pela tua vida, você vai sentir algo refrigerador da parte de Deus. Então Jesus Cristo, ele tem um propósito na sua vida, ele tem como mudar o quadro da tua história. Irmão Tiago, o nosso irmão Reginaldo Lopes, ele colocou um texto aqui, e que eu fui conferir aqui na Bíblia, e realmente é do jeito que ele colocou aqui, o Diácono Gildo. Mateus 27, falando sobre o enforcamento do Judas. Mateus 27, que é aquele texto que eu tinha falado, né? Mateus 27, 5. Diz assim o texto: Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Ou seja, ele não saiu para se enforcar. Ele saiu, a Bíblia está dizendo que ele saiu e se enforcou. Pronto. Aí a gente tem uma aparente contradição, né, irmão Gildo? Eu digo aparente contradição porque a Bíblia nunca se contradiz. Isso. Né? A gente tem que sempre se atentar a esses detalhes. Irmão, é porque tem uma contradição. Não, não tem uma contradição, tem uma aparente contradição. A Bíblia ela nunca erra, a gente erra, mas a Bíblia ela nunca erra. Eu posso usar aqui, Lucas? Como é o nome do nosso irmão? Reginaldo Lopes. Aí eu vou dar só... O tempo já escutou, né? Eu vou lhe dar só 5 minutos para você responder aí. Pronto. Meu irmão Reginaldo, primeiramente de tudo, meu irmão, um prazer muito grande você ter abdicado de seu tempo, tá assistindo essa live, ter comentado com um comentário, colocado o versículo. Meu irmão, um abraço, é um prazer enorme. Você não sabe quanto a gente fica feliz, né? Quando vocês interagem, quando vocês conversam com a gente. É simples responder. Eu vou usar um método literário antigo. Não é porque é a Bíblia Sagrada, mas qualquer outro livro, seja ele didático, mundano, como algumas pessoas falam, sagrado, entre uma palavra e um texto histórico, a verdade sempre vai ficar do lado histórico e não de apenas uma palavra. Tiago, o que tu quer dizer com isso? Vamos lá. Alguma coisa está errada aqui. De fato, não tem como negar. Por quê? Porque nessa tradução da Bíblia está dizendo que Judas se enforcou. Não é? Só que lá em Atos, capítulo 1, que foi o que foi lido, o versículo 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Do versículo 16 ao 26,
conta que Judas ainda estava vivo. Se você analisar lá o texto, você vai ver que é o mesmo Judas, que ele se matou. Então, qual é o modo antigo que os pessoal usavam para saber se aquele texto estava entrando em contradição ou não? Se aquela palavra foi mal transliterada? É você pesar na balança. Nós estamos falando de uma palavra e um texto enorme na frente. Então, se eu disser que Judas se enforcou, então o capítulo 1 de Atos está todo errado. Eu acho melhor dizer que a palavra se enforcou está errada e que de modesta parte faz mais sentido dizer que ele saiu para se enforcar do que dizer assim, não, ele realmente está certo, ele se enforcou. E aí, o que eu faço com Atos capítulo 1? Onde Pedro está dizendo assim, pessoal, isso aí tinha que acontecer. É uma profecia, ele está citando aqui os Salmos. E agora a gente vai colocar outro no lugar dele. Alguém que esteja do início do ministério, quando Cristo se batizou, até o dia que ele subiu aos céus. Então, pessoal, qualquer livro, seja ele a Bíblia Sagrada, histórico ou didático, quando você pega uma palavra errada, mas que essa palavra ela influencia numa história que tem todinha lá na frente, então o errado é a palavra. Porque o mais importante é o quê? O texto maior. Vocês entenderam? Amém. Então, meus irmãos, é isso. Muito obrigado, irmão Reginaldo Lopes, pela sua participação, pela sua colaboração aí nos comentários. E mais uma vez eu reforço e peço que quem quiser ser um patrocinador desse programa, deixa Deus te usar, meu irmão. Em nome de Jesus. Eita, Jesus. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez o irmão Tiago. Amém. O diácono Gildo, que sempre nos cede o espaço para a gente poder colaborar com o reino de Deus, né? Ore pela vida dele, continue orando pela vida dele, em nome de Jesus. E eu quero agradecer você, meu irmão, que esteve aqui conosco nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, início de noite, né, às 6 horas, que esteve até agora com a gente. Se Deus nos permitir, próximo sábado nós queremos estar aqui novamente com um novo assunto, com um novo bate-papo, né? Realmente uma conversa, fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, uma conversa, né? Isso. E não aquela formalidade toda e tudo, mas nós queremos só bater um bate-papo aqui bem legal. E enfatizar para quem está assistindo, pessoal, que, como eu falei, pessoal, é maravilhoso demais, meus irmãos, quando vocês interagem. Nessa conversa aqui, o nosso propósito é conversar com vocês. Isso. Então, se a gente pudesse, a gente ficava só aqui recebendo mensagem de vocês, versículo, sugestões de tema. Isso. Lembrando que vocês podem mandar, irmãos, conversa no próximo programa sobre isso aqui, que eu quero falar com vocês. Aí você interage aí, manda versículo, manda sua teoria pra gente discutir aqui. Exatamente. Então vamos orar para nós finalizarmos, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse programa, por mais um programa que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Continua abençoando a vida de cada irmão, Senhor, a vida de cada irmã, Senhor, que entrou nessa live, depois saiu. Os irmãos que estão conosco aqui desde o começo até o final, Senhor. As pessoas que ainda irão assistir essa live, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um para a glória do teu nome, a vida do irmão Tiago, Senhor, que esteve aqui comigo nessa tarde. A vida do diácono Gildo, Senhor, continua abençoando a vida de cada um. Para a glória do teu santo nome, assim nós choramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e louvado seja Deus. Até mais.